União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Vamos às fichas. Nós organizamos essa aula, a gente vai interrompendo daqui a pouquinho, essa aula e nós vamos navegar brevemente sobre as fichas, porque isto não é um treinamento sobre as fichas, mas sim uma apresentação dessas fichas. Tá ok? Nós vamos continuar essa atividade, que é a ficha de cadastro domiciliar e territorial. Bom, a alteração no cabeçalho, ela é muito pequena, mas a gente tem que lembrar o seguinte: permanecem os campos digitado por, conferido por, data e folha. Quais são as principais alterações nessa ficha? Está ali, agora acabaram de ampliar, o campo microárea. Gente, esse campo não era obrigatório. Vamos dar uma dica? A leitura da ficha ela tem que ser com calma. Existem 3 coisas que vocês têm que ter atenção. Campos obrigatórios têm asterisco. Como reconhecer se a ficha é nova ou não? A ficha 2.1, no cadastro domiciliar, o campo microárea ou fora de área, tem ali do ladinho, chamado FA, ele se tornou um campo obrigatório. Esse campo ele inexistia na versão 2.0. Muito cuidado, tá? Muitos municípios podem dizer, eu vou continuar utilizando as fichas velhas. Cuidado, o digitador não é obrigado a saber a microárea, e aí começa a fragilizar o seu cadastro. Tá ok? Visualizando um pouco mais a ficha, nós temos pouquíssimas alterações. Podemos subir um pouco mais a ficha. Nós temos uma qualidade na avaliação da água, no que tange a água potável, ou seja, a água para consumo. Isso não tinha na ficha anterior. Hoje, temos a inclusão também da alternativa água mineral, não tinha, e também do abastecimento da água. Somente nessa ficha você vê 3 grandes campos de atenção à água, que é abastecimento à água, a água para consumo no domicílio, forma de escoamento do banheiro sanitário. Tá? Por que isso? Porque na atenção básica, o saneamento básico é fundamental. Se nós queremos reduzir doenças diarreicas, é necessário investir em saneamento básico e educação em saúde. Caso contrário, nós teremos um aumento de internações por doenças diarreicas, doenças parasitárias, e isso mostra falência da atenção básica. Ok? O restante da ficha não sofreu grande alteração na página da frente. Subindo um pouco mais, vocês percebem que permanece o campo responsável, Cartão Nacional do SUS e responsável. No entanto, nós temos que chamar a seguinte atenção. O manual agora já está dizendo, o manual foi claro dessa vez. Quem é o responsável? É o responsável por cuidados de saúde. Lembrem-se, o responsável da família não é quem tem mais idade, não é quem tem mais dinheiro, não é quem tem mais posses. É a pessoa que, em contato com o agente de saúde, revela um domínio sobre as informações da família e ela é a responsável pelos cuidados de saúde. Isso tem que ser discutido com os agentes porque ainda se resgata um conceito antigo do SIAB, ainda sobre cálculo de fogões, número de banheiros, quem seria o responsável pelo Bolsa Família, e isso não mais vigora. Lembrando, a grande inovação dessa ficha está na página 2. Podemos ir, por favor, para a página 2, que é o cadastro de instituições de permanência. Isso não existia. Então, equipes de saúde, converse com o seu agente comunitário de saúde e os prepare para cadastrar escolas, hospitais, delegacias, possibilidades diferenciadas de cadastrar o seu território. O território ele é muito maior do que o número de residências e isso está sendo visibilizado agora, tá ok? Então, a qualidade dessa informação é muito maior. E o termo de recusa, por causa dessa nova diagramação, ele foi para o verso da ficha. Então, essa é a primeira ficha da versão 2.1. Podemos ir à ficha 2 do agente comunitário de saúde.
é a ficha de cadastro individual. Ela não teve grandes alterações, mas temos que lembrar, ainda no início da ficha, temos agora portaria de naturalização, data de entrada no Brasil, por quê? A migração ela acontece e ela impacta em condição de saúde das comunidades. Geralmente, cidades limítrofes, cidades de fronteira, tendem a ter populações flutuantes muito maior ou mesmo ter migrações maiores de pessoas. Esse fenômeno ele deve ser entendido, deve ser estudado e a saúde deve entender que isso, quando não estudado, pode apresentar risco para a vigilância em saúde, porque podemos ter o controle de determinadas doenças ou patologias em nosso país e devido a processos de migração, até mesmo dentro do nosso país, nós temos fragilidade em nossa vigilância. Então, a atenção básica, ela se aproxima cada vez mais desse raciocínio, dessa linguagem da vigilância em saúde. Então, por isso, esse complemento. Um campo novo também é o nome completo do pai, que não tinha, só tinha o nome completo da mãe. Ok, essas são as mudanças. E o campo etnia, a definição de etnia também não existia. Era somente raça/cor. Agora, se você marcar a etnia, a raça indígena, você vai poder marcar a etnia, a qual etnia aquele grupo indígena, aquela pessoa pertence. Então vocês estão vendo que existe uma possibilidade cada vez maior de utilizar o ESUS para regiões indígenas. Lembrando, lá naquela portaria do Mais Médicos, afirma que o ESUS pode ser utilizado por mais médicos que atuem em áreas do DICEI, ou seja, distritos de saúde indígena. Podemos subir um pouco mais. Bom, no campo informações sociodemográficas, tivemos um pequeno acréscimo. Se eu estou cadastrando o responsável da família, qual é o grau de parentesco com ele mesmo? Né? Isso é uma pergunta que a versão 2.0 não respondia. Agora nós temos o campo não parente. Né? Gente, esse campo ainda fica a discutir, porque quando você cadastra o responsável da família, essa pergunta você deve fazer a ele, qual é o grau de parentesco com ele mesmo? Bom, já temos uma possibilidade de resposta, tá ok? O campo ocupação não sofreu grandes alterações, na verdade temos um campo novo, logo abaixo, na situação de mercado de trabalho, foi criado o campo funcionário público e militar. Não existiam esses campos. Olha só, o campo empregador já existia, assalariado já existia, agora foi criado o campo servidor público e militar. Quanto aos níveis de escolaridade, sofreram pequenas modificações, mas não muitas. Na verdade, esse campo ele se mantém quase que idêntico ao campo anterior. Podemos subir um pouco mais essa ficha. Verificamos que as perguntas anteriores elas se mantêm. Crianças de 0 a 9 anos, se frequenta grupo ou comunidade tradicional. Vamos falar um pouco com calma sobre isso? Grupo tradicional não é grupo... Povo de comunidade tradicional não é grupo comunitário. Então, agente comunitário de saúde, cuidado com a qualidade da informação. Eu sei que alguns municípios não tiveram condições de fazer treinamento, somente distribuíram suas fichas. Enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, cirurgiões dentistas, estudem e discutam com os ACS essas fichas. Depende, é importantíssima a qualidade. Por exemplo, no Maranhão temos o público temos indígenas, ribeirinhos, né, ciganos, quebradeiras de coco, quilombolas. Se a gente não preencher adequadamente esse campo, a tabulação dos resultados ela se dá fragilizada ou equivocada. Por exemplo, é muito comum analisar essa ficha e quando tiver marcado membro de comunidade tradicional, sim, e ali ao lado católico, espírita. Isso não é comunidade tradicional. Isso se refere a grupo comunitário. Lembrando, quando você marca grupo comunitário, não é necessário especificar somente sim ou não, tá ok? E uma coisa que muitos ACS têm dificuldade, cuidador tradicional é um cuidador de saúde de origem religiosa, tá? Vamos tentar entender melhor isso? Bom, cuidador tradicional nada mais é do que uma pessoa que você
procura para cuidado da sua saúde, mas através de uma oração, de uma reza, de um ritual religioso que você acredita tem impacto na sua saúde, tá bom? O campo orientação sexual se mantém, nós temos um campo novo chamado identidade de gênero. Só esse campo ele merece um seminário, porque são conceitos novos, de elevada complexidade, não são campos obrigatórios e necessário discutir calmamente com seu agente comunitário de saúde. Por quê? Na saúde, a compreensão sobre a orientação sexual e a identidade de gênero enriquece a qualidade do atendimento na atenção básica. Quando nós compreendemos que em uma determinada comunidade tem um grupo com determinadas características, nós temos que nos aproximar, reconhecer, respeitar aspectos culturais, aspectos comportamentais, aspectos quanto à orientação e identidade, para que não haja nenhuma agressão, violência ou desrespeito, ou até mesmo qualquer ato de preconceito, tá bom? O campo deficiência se mantém idêntico. Agora nós temos uma novidade no campo abaixo, no campo de saída do cadastro. A saída do cadastro se mantém ou por mudança de território ou por óbito. Mas vamos lembrar, se você marcar óbito, é indicado que haja o acesso à data do óbito. É uma condição da informação anterior e, se possível, a numeração da declaração de óbito. Por quê? Informar óbito é algo extremamente sério, assim como nascidos vivos. Essas duas informações são fundamentais para acompanhar o crescimento de uma comunidade, a qualidade da saúde da puérpera, a qualidade da saúde do adulto, do idoso. É importantíssimo estar atento aos nossos óbitos, ok? Notificados. Ali embaixo tem o termo de recusa, nós vamos para a parte 2 da ficha. Essa é uma das partes que eu mais gosto na ficha, porque é o questionário autorreferido de saúde. A gente tem uma pesquisa sobre isso, depois a gente conversa, em outra web, que se o enfermeiro e o médico quiser estudar sua comunidade, isso é um prato cheio. Saber como a comunidade se indica, quais são as patologias prevalentes, né? Será que eu tenho uma comunidade com maior problemas circulatórios, maior doenças crônicas, maior questão de saúde mental? E isso é um questionário poderoso para a realização de pesquisas. Quando nenhuma das condições atender, nós temos outras condições de saúde, 1, 2 e 3. Podemos avançar? Subir um pouco mais essa ficha. Os dados quanto à situação de rua se mantêm, não apresentaram a alteração. Podemos ir agora à ficha 3 do ACS. Eu estou dando essa atenção especial à ACS porque no Brasil são aproximadamente 255 mil acessos. Somente no estado do Maranhão se aproxima de quase 18 mil acessos. A gente tem que entender o seguinte, ele é o profissional mais numeroso na nossa atenção básica. E se a gente não investir no nosso agente comunitário de saúde, a qualidade das informações ela tende a ser fragilizada. Para além disso, o agente comunitário de saúde, muito mais do que um coletor de dados, ele também atua como um mediador entre o sistema de saúde e a comunidade. Isso já afirma Bornstein numa tese de doutorado sobre a responsabilidade do agente comunitário de saúde. Na ficha de visita domiciliar e territorial, mudaram algumas coisas. Primeiro, o próprio nome, né? Visita domiciliar e territorial. E agora, o turno das visitas é obrigatório. Lembrem-se, esse campo não é novo, no entanto, agora ele se torna obrigatório. Segundo, o campo microárea, novamente aparecendo, ele é obrigatório. Então, vamos lembrar o seguinte, agente comunitário de saúde, converse com o agente de combate a endemias, para que quando ele for visitar as suas casas, da sua área descrita, ele saiba qual é a microárea que ele está visitando. Ele não pode deixar esse campo em branco, porque é um campo obrigatório. Bom, o número de prontuário, logo abaixo, ele não é obrigatório. O tipo de imóvel é. Isso é um campo novo, gente, tá? Tipo de imóvel é obrigatório, porque pode ser residência, comercial, terreno baldio, então eu posso ter diferentes tipos de visita. O cartão do SUS do cidadão. Finalmente, nós tivemos uma compreensão clara
daquilo que é o responsável familiar. E segundo, a segunda compreensão dessa ficha, o que é visita periódica? É a visita feita somente ao responsável daquela família. Ela vai ser marcada em 2 momentos, pelo menos uma vez por mês, para o acompanhamento daquela família, pelo agente comunitário de saúde. A segunda vez, pelo agente de combate a endemias ou pelo agente comunitário de saúde, para a atividade combate ou controle de vetores. Tá ok? Eu vou pedir para ampliar agora um pouco o zoom, que a gente vai olhar um pouco mais sobre o motivo da visita. Muito obrigado. E aí a ficha ela volta à boa e velha ficha que nós já conhecemos. Identificação do usuário por cartão SUS, sexo e data de nascimento e os campos de acompanhamento. Lembrando, busca ativa não é quando a ACS indica para a equipe aquilo que deve ser feito ou visitado. E nem muito menos quando ele agenda a visita, mas exatamente o contrário, quando a equipe verifica que há necessidade que algum usuário ou família seja acompanhada de forma diferencial. Ok? Isto é busca ativa. No verso dessa ficha, os campos se mantêm, os campos novos são referentes ao controle ambiental e vetorial, que pode ser feito por ação educativa, imóvel com foco, a verificação do imóvel com foco, a ação mecânica de retirada do foco, do combate ao foco, né, da exterminação daquele foco, e do tratamento com larvicida. Isso também pode ser feito pela ACS e é função do agente de combate a endemias. É muito importante lembrar o seguinte, a gente não combate o Aedes aegypti somente matando o inseto. Nós combatemos o Aedes aegypti com educação, investimento em saneamento básico, mudança desse comportamento dessas pessoas, né, para que se tornem conscientes dos riscos que elas passam quando não cuidam do seu ambiente. Tá ok? E aí ela encerra, mas antes disso ela tem uma novidade. Tem o campo antropometria, né? Gente, mas vamos lembrar o seguinte, não vamos cair na cilada de entender que o acompanhamento do Bolsa Família ele é exclusivo do agente comunitário de saúde. Essa é a medição das crianças. Pesagem e altura, de peso e altura, é responsabilidade da ACS, mas não impede que essa medição seja repetida pela equipe durante um atendimento. Então é por isso que esse campo também foi inserido na ficha de visita domiciliar. Lembrando, a conclusão dessa ficha pode ser visita realizada, recusada ou ausente. E aí a gente fecha o bloco das 3 fichas exclusivas do agente comunitário de saúde, mas que também podem ser utilizadas, essa ficha pelo agente de endemias, e essas também podem ser utilizadas pelo consultório na rua. Podemos ir para a 4ª ficha, que é a primeira ficha de saúde da família. As próximas fichas serão mais rápidas, porque houve uma quantidade menor de alterações. Primeira alteração, e ela é extremamente válida, o campo INE, ele foi para a 2ª linha, né? Logo abaixo do cadastro profissional, então isso melhora na geração de relatórios. Quando houver atendimento compartilhado, devem ser preenchidas 2 linhas completas. Não pode ser ignorado nenhum campo de identificação do usuário. Então, profissionais do NASF, que tem como meta também a realização de atendimentos compartilhados, deve estar atento a esse cabeçalho, ok? Mas também ela pode ser utilizada dentro da equipe de saúde da família com atendimento compartilhado entre médico e enfermeiro. Podemos avançar um pouco, subindo essa ficha. Não houve grandes alterações na identificação do usuário, nem muito menos na identificação da demanda. Na verdade, houve um acréscimo do campo da avaliação topométrica com a linha perímetro cefálico, que ela é avaliada em centímetros. Tá ok? Essa ficha quase não sofreu alterações. Sofreu mudança na diagramação, a forma de apresentação dos campos. Podemos avançar um pouco mais para o problema ou condição avaliada. Não houve mudança nessa parte da ficha, permanece como na versão 2.0. No verso da ficha, houve já alterações. Temos doenças transmissíveis, e agora o campo CIAP2 ganhou mais uma linha. Não é que exista CIAP 1 e 2, existem agora 2 possibilidades de utilizar o CIAP.
Quando utilizar o CIAP, Classificação Internacional da Atenção Primária? Gente, a ficha do eSUS ele não atende a tudo. Às vezes, nós vamos atender uma pessoa que naquele primeiro momento não foi possibilitado classificar o motivo do atendimento somente pelos dados da ficha. Então, podemos utilizar o CIAP para gerar informações de sinais, sintomas e contexto. O CIAP ele não fecha a hipótese diagnóstica. Lembrando, o médico também pode utilizar o CIAP, mas ele já tem o CID. Então, o campo do CID ele é mais comum aos profissionais médicos e a utilização do CIAP ele é comum a toda a equipe, tá? Enfermeiros, profissionais do NASF, profissionais da equipe de consultório na rua podem utilizar o CIAP, ok? Essa foi uma pequena alteração. Subindo. O campo dos exames, quase não, na verdade não houve alteração, vamos subindo um pouquinho. Os testes de triagem neonatal estão mais visíveis. O campo da informação do NASF, logo após o SIGTAP, não sofreu alteração. E o campo de conclusão. Tá? Na alta do episódio, está descrito ali, né, que é importante a gente determinar a alta, mas quem determina a alta é o médico, tá ok? A gente faz o atendimento e acompanhamento. E o encaminhamento agora também para atenção domiciliar é um campo novo nessa ficha. Vamos sempre lembrar o seguinte, leia a legenda da ficha. Todas as fichas do eSUS possuem legenda. E o preenchimento da ficha ela é coerente com o domínio dessas legendas, tá bom? É possível que você tenha fichas inválidas quando você avalia o CISAB, se a informação não for coerente, tá ok? Podemos passar para a próxima ficha? Viu como foi rápido? Ficha próxima, que é a ficha de procedimentos. A ficha de procedimentos ela é entendida como uma continuidade ao atendimento. Então vamos desconstruir uma coisa. Nem todo atendimento gera procedimento para profissionais de nível superior, mas eu não posso ter um profissional de nível superior preenchendo procedimento sem gerar atendimento, porque isso é considerado um empobrecimento do seu processo de trabalho. Vamos traduzir isso. Por exemplo, o exame citopatológico, né, o exame de coleta citopatológico, que é o famoso preventivo, ele pode ser e deve ser realizado pelo enfermeiro e também pelo técnico de enfermagem. No entanto, o enfermeiro ele primeiro inicia com o atendimento desta mulher, acolhe, avalia, gera o atendimento para que depois inicie o procedimento para o exame de coleta. Então, é uma ficha complementar à ficha do atendimento. Se você marcar lá na ficha de atendimento, rastreamento do câncer de colo de útero, e não marcar o procedimento do exame de coleta, no seu BPA ele vai reduzir ou ele vai zerar, porque não vai ter a comprovação que foi feito o exame de coleta. Isso é muito sério. A ficha de procedimentos, ela também deve ser utilizada pelo técnico de enfermagem, mas não é só dele. Médicos e enfermeiros, por favor, vamos atentar para o uso da ficha de procedimentos. Os municípios, quando migrarem efetivamente o BPA para o eSUS, vai ter uma queda drástica desses números, tá? Então, a primeira parte da ficha ela não mudou. Ela tem turno, que é obrigatório agora, turno é obrigatório. Prontuário, número do cidadão, a identificação do usuário, quando não tiver cartão SUS, inicia por dia, mês e ano de nascimento e sexo. Logo após isso, nós temos o local de atendimento. Subindo mais um pouquinho, os procedimentos não mudou. Gente, nós perdemos muitos procedimentos porque não são feitos, mas não são marcados. Se não são marcados, eu não tenho registro, não é possível que o BPA imagine que você fez. Então, você tem uma redução de faturamento. Podemos avançar para a parte de trás dessa ficha, que é a área dos campos do SIGTAP, porque libera a preenchimento de qualquer código, de qualquer procedimento que não esteja na página da frente. Quem reclama um pouco dessa ficha são os profissionais do NASF. Procure primeiro os seus procedimentos no SIGTAP Online. Anote-os para quando você realizar o seu atendimento, ter como registrar também na ficha de procedimento.
tá bom? Subindo um pouquinho mais, pode subir, nós vamos chegar no campo procedimentos consolidados. Procedimentos consolidados, eles não dependem da informação acima, eles não são a soma dos procedimentos anteriores. Procedimentos consolidados não precisam ter registro de cartão SUS. Procedimentos consolidados são preenchidos ao final do dia com o total de procedimentos realizados: aferição de pH, aferição de temperatura, curativo simples, coleta de material para exame laboratorial, glicemia capilar, medição de altura e medição de peso. Vamos lembrar o seguinte, eu posso ter essa ficha somente aberta lá na primeira página com a identificação do profissional e logo depois o preenchimento de procedimentos, porque o campo de procedimentos ele independe dos campos anteriores. Muito cuidado, porque esses procedimentos são os mais frequentes nas unidades básicas de saúde e também impactam nos indicadores do PEMAC, que são os procedimentos, os serviços ofertados pela UBS. Se nós não temos registro, nós vamos ter indicadores que não vão refletir a qualidade e o volume do processo de trabalho. Podemos avançar para a próxima ficha? E aí vamos conhecer a nova ficha da atenção básica, que é a ficha complementar. Essa ficha complementar ela é específica para registro da emergência em saúde pública, referendo-se à síndrome neurológica por Zika/microcefalia. Ela é uma ficha de coleta de dados. Ela vai ser aplicada pelo médico e pelo enfermeiro no momento do atendimento. Quando esta criança é levada para a unidade ou ela é atendida a domicílio e é questionado a essa mãe os resultados dos testes abaixo. O preenchimento do cabeçalho ele é simples, ele não é diferente. O turno ele é sempre um campo obrigatório, o cartão SUS do cidadão e o cartão SUS do responsável familiar. Essa ficha ela não é considerada, ela não é isolada do cadastro individual, tá? Essa ficha ela não ignora o cadastro, nem o cadastro domiciliar e nem o cadastro individual. O médico e o enfermeiro vão questionar a essa mãe, a esse pai, a essa família sobre os resultados, tá bom? Do teste do olhinho, a data da realização e assim para teste de fundo de olho, teste da orelhinha e os resultados do exame de imagem. Subindo um pouquinho, olha só, essa ficha, ela tem a primeira parte de coleta e, na verdade, ela se torna duas fichas em uma, né? Porque ela permite o atendimento de duas crianças na mesma ficha, tá ok? Ela é sempre uma ficha diária. Isso facilita a organização e reduz o consumo de papel, tá ok? Até porque ela não é uma ficha longa. Se ela é uma ficha complementar, como é que ela deve ser utilizada? Primeiramente, ficha de atendimento individual, correto? Na ficha de atendimento individual, também preencher a avaliação do perímetro cefálico em centímetros. Ok. Realizou a avaliação do perímetro cefálico, é muito importante também realizar a antropometria, registrar na ficha de atendimento individual e na de procedimentos. E depois fazer essa coleta de informação. Quanto mais informações nós temos, nós conseguimos entender se essa criança teve acesso aos exames que são necessários para esse acompanhamento da saúde da criança. Tá bom? Então, muita atenção e estudo com essa ficha nova. Tá ok? Vamos passar para a próxima ficha? Ficha de atendimento odontológico individual, como eu falei. Essa ficha é a mais desejada, né, porque ela reduz a quantidade de papel e ela tem pouquíssimas alterações. Na verdade, foi a ficha que menos teve alteração. A alteração dela é no cabeçalho. Existe também agora o INE para o segundo profissional. Quem é o segundo profissional? O técnico de saúde bucal, gente. O técnico de saúde bucal ele não pode atuar sem o cirurgião dentista. É responsabilidade do cirurgião dentista coordenar os processos, ele é responsável pelos serviços feitos de saúde bucal na sua equipe. Então, a primeira linha é a do cirurgião dentista, na linha de baixo tem o técnico ou auxiliar de saúde bucal, ele deve preencher
completamente essa ficha? Essa ficha ela não deve ser preenchida nunca somente pelo técnico ou auxiliar de saúde bucal. Subindo um pouco mais, não foi verificado a mudança nessa ficha, ela permanece a mesma. Tipo de atendimento, tipo de conduta, vigilância em saúde bucal, né? Sempre lembrando, a atenção básica é o lugar do planejamento. Para que isso? Para que possamos ofertar serviços de saúde coerentes com a situação de saúde, com a necessidade de cada usuário. Então, por isso, nós preconizamos uma maior frequência do cuidado continuado do que somente pela livre demanda. A ficha de saúde bucal, ainda no meio da ficha, ela já apresenta a quantidade de procedimentos realizados por usuário e alguns campos por dente. A partir desse momento, esse quadradinho, que ele não é fechado, ele é aberto na parte de cima, ele só é preenchido por números e não por X. Se você tiver uma ficha preenchida por X, é preenchimento inadequado, ela não deve ser digitada, ela deve ser corrigida antes da sua alimentação, porque X não dá para adivinhar se é 1, 2 ou 3 ou 9. É um X. Então esse é preenchimento inadequado. Tá ok? Esse preenchimento somente é por número. Vamos subir, vamos iniciar o verso dessa ficha. Não apresenta alteração. Tem uma quantidade de procedimentos que você pode preencher quantidade. Sempre procedimentos na saúde bucal é quantidade. Quando fizer algum outro procedimento que não estiver listado, basta colocar o código aqui no campo SIGTAP. Podemos subir um pouquinho mais, não houve essa alteração. E aí, quando houver fornecimento do material referente à escova dental, creme dental e fio dental, ali não é mais quantidade, ali é só X. E ali volta a ideia do X. Você vai, após isso, se tiver fornecimento, marcar. Se não, marcar a conduta. Aqui, quem dá a alta do episódio, o tratamento concluído, é sempre o cirurgião dentista. Tá bom? Quando houver necessidade, ele pode gerar encaminhamentos. Podemos avançar para a próxima ficha. A ficha de atividade coletiva, como nós já falamos na aula anterior, é uma ficha de uso comum, mas é a ficha que mais teve alterações no seu layout, na sua organização. Esse maior número de alterações foi para facilitar a aplicação da ficha. Bom, o primeiro cabeçalho não mudou, mas só que houve uma mudança da ordem. O campo cartão SUS do profissional responsável era o último campo dessa ficha e se tornou o primeiro, tá bom? Não é que é um campo novo, ele só mudou a ordem. Segundo, o campo local de atividade, que fica à esquerda do seu monitor, ele mudou a diagramação, né? O local de atividade, se for na escola, INEP, se for numa área de saúde, SENES, se for em outra área, que não é em escola e nem na área de saúde, aí você coloca o nome, tá bom? Outro campo que houve mudança de local. Agora não existe mais o campo participantes esperados, somente um número real de participantes, logo abaixo de outra localidade. Quando você realizar avaliações, você coloca o total dessas avaliações ao lado, número somente as avaliações com resultado alterado, tá bom? Então, se eu fiz 20 avaliações e somente 2 tiveram alteração, é esse total que é preenchido nesse campo, tá? Sempre lembrando, a atividade coletiva ela pode ser realizada somente por um profissional da condução ou por uma equipe de até 6 profissionais, já incluindo o responsável. E aí você tem que identificar o CBO de cada um deles. A atividade coletiva, você pode subir um pouquinho mais essa ficha, por favor. Ela se divide em 2 áreas. Essa área de cima, que ela é cortada, ela se direciona, categoria 1, 2 e 3, para atividades cujo público-alvo são profissionais. As atividades 4, 5, 6 e 7 é para comunidade. Sempre lembrando, círculo é escolha única. Não marque 2 opções. Quando houver necessidade de marcar 2 opções, você já sabe que tem que separar isso em 2 fichas, senão você vai ter somente a leitura de uma atividade.
Por exemplo, o combate ao Aedes nunca começa com mutirão. O combate ao Aedes começa com reunião dentro da equipe. O combate ao Aedes depois gera reunião dessa equipe com professores, depois educação em saúde para com alunos e depois pode concluir em mobilização social, que é o famoso mutirão. Então, ao invés de você registrar somente uma atividade, você realizou no mínimo 4. E isso deve ser registrado, tá bom? Vamos lembrar o seguinte, as atividades 1, 2 e 3, o conteúdo delas está aqui ao lado, para temas para reunião, que pode ser mais de um, tá? De profissional para profissional. Nas atividades 4, 5, 6 e 7, o público-alvo é a comunidade. E aqui embaixo, na parte central da ficha, houve uma grande mudança, mas houve para ajudar o preenchimento. Vamos subir um pouco mais essa ficha para explicar. Agora, o público-alvo não mudou, está aqui ao lado, e a ficha te ajudou a entender qual campo você pode marcar para a atividade de saúde. Por exemplo, quando a atividade for 4, 5 ou 7, ou seja, educação em saúde, atendimento em grupo ou mobilização social, você só pode marcar esses campos do meio da ficha, tá ok? Ou seja, exclui a avaliação. Lembrando, as pessoas do programa Saúde na Escola, agora as atividades de combate ao Aedes já têm uma linha específica. Na ficha anterior, todos marcavam saúde ambiental e outros, e depois marcava a semana de saúde na escola. Agora mudou. Agora tem específico, ações de combate ao Aedes aegypti. Tá ok? Para as atividades 6, que é a atividade de atendimento / procedimento coletivo, e a atividade de atendimento individual é muito importante. O número de atividades é esse último e se direciona ou atendimento, ou aplicação de procedimento, ou avaliação. E ele ampliou, porque nós temos a sugestão daqui de atividades e se tiver um procedimento que foi realizado em grupo e que não está lá, deve ser alimentado o código desse procedimento ali embaixo, em SIGTAP. Vamos esclarecer uma coisa? Quando é que eu uso a ficha de procedimentos? Para o atendimento do técnico de enfermagem e o atendimento da equipe. Você não deve utilizar a ficha de procedimentos no atendimento em grupo, tá ok? Quando houver procedimento / avaliação coletiva, somente essa ficha. Se houver necessidade de selecionar posteriormente um grupo de usuários para um acompanhamento diferenciado, essas pessoas vão ser atendidas individualmente, através das fichas de atendimento individual e da ficha de procedimento. Tá ok? A página 2 é a comprovação das atividades. Lembrando, categorias 1, 2 e 3, que é de profissionais para profissionais, não obriga o preenchimento da página de trás. Educação em saúde, que é a categoria 4, também não obriga o preenchimento dessa página de trás. Mobilização também não obriga. O que é indicado quando preencher essa página de trás? Sempre que houver possibilidade de coletar esses dados. Dados organizados sempre dão maior riqueza e maior transparência. Mas, em algumas situações, é fundamental. A atividade de saúde na escola ela só é validada se os alunos envolvidos estiverem contemplados nas atividades e forem validados com o cartão suíço. Tá bom? Então, e assim também para as avaliações. Você só terá o campo avaliação alterada se e somente se você preencher essa página de trás, esse verso dessa ficha e preencher completamente os dados. A avaliação antropométrica ela não é obrigatória para toda atividade. Quando houver, você vai marcar. E quando for uma atividade para o Programa Nacional de Controle do Tabagismo, será preenchida as 2 últimas colunas também. Ok? Podemos fechar essa ficha. Já estamos nos aproximando do término. Só faltam 3 fichas para acabar essa web na apresentação das fichas do SUS. Bom, as fichas de consumo alimentar são fichas que migraram do SISVAN para o ESUS.
e elas se direcionam à coleta de informações e elas separam o grupo de perguntas por idade. É uma ficha que não consiste em atendimento. É uma coleta, um levantamento de informações. Então, nessa ficha vai ter de diferencial o cartão SUS do usuário e o nome do usuário, pela primeira vez o nome do usuário, ele aparece como campo obrigatório em uma ficha, por isso que ela não é uma ficha de atendimento, ok? E também a data de nascimento e sexo. Se o usuário for menor do que 6 meses, faz parte do primeiro conjunto de perguntas para crianças menores de 6 meses. São respostas objetivas, categorias sim, não ou não sabe. Se a criança for maior que 6 meses e menor do que 2 anos, vai preencher as perguntas referentes ao meio da ficha. Podemos subir um pouco, por favor? O número de perguntas aumenta consideravelmente, né? Já se for qualquer indivíduo acima de 2 anos, vamos lembrar, acima de 2 anos, somente o último bloco dessa ficha será preenchido. Então podemos subir um pouco mais a ficha e aí você vai entrevistar somente por esse bloco de informações. Lembrando que a frequência de aplicação dessa ficha segue as orientações do SISVAN, do sistema SISVAN, que hoje ele serve para gerar relatórios, mas a entrada de dados do sistema SISVAN é através dessa ficha que migrou do SISVAN e hoje está no eSUS, tá ok? Bom, essa ficha ela pode ser aplicada do ACS ao médico, ao enfermeiro, a todos os profissionais da equipe, porque não constitui atendimento. Ela só enriquece os dados. Podemos apresentar agora as duas últimas fichas, que são as fichas das equipes de EMAD e de EMAP. No atendimento domiciliar, ela ocorre após a avaliação, mas vamos apresentá-la primeiramente. Essa ficha ela é exclusiva, vamos repetir, e também está na ficha, exclusiva para equipes EMAD e EMAP, tá? Que são serviços de atenção domiciliar, que pertencem à política Melhor em Casa, tá? O programa Melhor em Casa, tá bom? Não houve mudanças, houve pequenas alterações porque o campo turno se tornou o campo obrigatório. Tá? E ali explica, no atendimento pós-óbito, deve ser utilizado o cartão do cuidador. A gente tem que explicar o que é um atendimento pós-óbito. A gente não vai atender quem faleceu, a gente vai atender o cuidador. Por quê? O público-alvo do atendimento domiciliar são pessoas que estavam internadas em ambientes hospitalares e que foi possível promover essa desinstitucionalização e ofertar os cuidados de saúde em domicílio. Então, parte desses usuários podem ser idosos e geralmente se tem cuidadores desses idosos, ou institucionais ou familiares. Então, quando houver o óbito, o atendimento pós-óbito é para o cuidador cuidador dessa pessoa que veio a óbito, que também é necessário que seja avaliado. Bom, essa ficha ela não teve grandes alterações, mas é de fundamental importância para as atividades do programa EMAD e EMAP. Podemos avançar um pouco. Podemos subir essa ficha. Não houve alterações na sua diagramação, tá ok? Pode subir a ficha. A página 2, devido à riqueza dos motivos desse atendimento individualizado, e sempre lembrando, quando houver necessidade de registrar um procedimento que não está aí, o código SIGTAP deve ser preenchido. Então, isso é uma característica que lembra a ficha de atendimento odontológico, porque nessa ficha também tem procedimentos. Tá bom? Vamos subindo um pouco mais? Então, quando houver procedimentos, é só preencher com o código do procedimento. Tá? E aí, o desfecho, sempre lembrando, categoria única, deve ser marcada. E aí nós vamos se aproximar agora da última ficha de hoje, que é a ficha de avaliação de elegibilidade. Essa ficha, muitas vezes, ela deve ser a primeira ficha utilizada antes do atendimento. É claro que a gente não vai negar o atendimento. Quando houver necessidade e a equipe puder atender, ela vai atender. Mas a ficha de avaliação de elegibilidade,
e admissão é para que, ao ela ser aplicada, a equipe avalie se o usuário tem perfil e condições de ser retirado deste hospital e de ter condições de qualidade em casa. Não basta que o indivíduo tenha condições de saúde, é necessário que o cuidado familiar também possibilite a sua estadia em casa com qualidade, tá bom? Então essa ficha ela deve ser a primeira, ela é discutida em equipe, por isso tem 2 linhas de identificação do profissional. E podem ter mais de 2 ou 3 profissionais atendendo com outras fichas, né, proporcionando uma avaliação enriquecida sobre isso. Então nós temos a identificação do profissional, a identificação do usuário, a procedência, se ele vem da atenção básica, se ele vem da internação hospitalar, se ele vem da urgência, se ele vem de algum CACOM, se ele é iniciativa do paciente ou de terceiros e outros. Esse é um campo novo, porque revela que não mais somente internação hospitalar pode demandar para a equipe de avaliação de atenção domiciliar. Eu posso ter um enfermeiro, uma enfermeira atendendo e ele verifica que aquela pessoa que ele está atendendo tem perfil para atendimento de EMAD e de EMAP. Então, ele gera um encaminhamento na ficha de atendimento individual. Essa ficha, essa informação migra e deve ser discutida com a equipe de EMAD e de EMAP e eles vão, primeiramente, avaliar para saber se é coerente, se existe essa possibilidade de garantir esse serviço. Bom, as condições avaliadas são todas as condições aqui do meio da ficha, são bem amplas. Quando houver necessidade, tem o CID, e 2 CIDs secundários e a conclusão. Se é elegível, ou seja, se ele é elegível, sim ou não, ele entra para a própria EMAD ou EMAP, ou ele gera encaminhamento para atenção básica. Ou o que é o encaminhamento AD1 para atenção básica? É um cuidado domiciliar que é feito pela equipe de atenção básica, tá bom? Ou se ele é inelegível, né, por uma série de condições. Quando você avalia o usuário como elegível, você vai dar entrada nesse cadastro desse usuário através da ficha abaixo, dos quadros abaixo, que é a identificação do usuário. E lembra o nosso cadastro individual, mas de forma resumida. Por quê? As equipes de EMAD e de EMAP podem atender em áreas sem cobertura da atenção básica, ou seja, que inexiste esse cadastro do usuário. Quando houver essa possibilidade da área que a EMAD vai atender ser coberta por uma equipe de saúde da atenção básica, esses serviços eles devem ser coordenados, alinhados. Lembrando, a atenção básica ela deve ser planejada, resolutiva e ordenadora das redes. Ela só se torna ordenadora das redes se ela compreender a necessidade da comunidade, organizar os seus serviços a partir disso, planejar as suas ações. Lembrem-se, a atenção básica é um local onde o conhecimento de saúde ele é fundamental. Não devemos fazer atenção básica por empirismo, ou seja, pelo que achamos que é o melhor usuário. Errado. Temos protocolos, temos livros, temos parâmetros para gerar qualidade ao atendimento de saúde na atenção básica. A atenção básica é lugar de qualidade, de resolutividade. O PEMAC está aí para avaliar.